Nós temos o prazer hoje de receber o senhor Luiz, que vai falar sobre uma coisa que está acontecendo agora aqui no ITA, em São José dos Campos, que é a Hackathon 3D Experience, uma realização da Dassault Systems e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Uma ação muito especial que reúne os alunos das principais universidades do país em um grande desafio aí de colaboração para a busca de inovações tecnológicas de mobilidade urbana. E conversávamos aqui um pouco antes do jornal, se há um lugar neste planeta que precisa de boas e novas ideias a respeito de mobilidade urbana, é o Brasil. Luiz, um prazer tê-lo aqui. Eu comecei falando isso tudo porque realmente, em se tratando de mobilidade urbana, o Brasil é uma seara em que tem inúmeras falhas, inúmeras necessidades. Agora, uma coisa a gente está observando com um evento como esse: nós temos uma capacidade inserida dentro dos nossos estudantes que tem plena capacidade de atender toda essa demanda. Seja muito bem-vindo e gostaria que você falasse um pouco desse evento para lá de importante que está acontecendo hoje. Obrigado, Caroline, obrigado, Glauco. Satisfação estar com vocês aqui da SP Rio+, para falar de um evento que realmente foi uma grande satisfação para nós da Dassault Systems e do ITA podermos estar realizando aqui em São José dos Campos, que é uma das capitais tecnológicas do país, um evento de inovação, um evento que busca trazer a comunidade acadêmica, as empresas, não só de tecnologia, mas as empresas do setor industrial de uma forma geral, para em conjunto trabalharem de forma inovadora, de forma criativa, de forma colaborativa, como você disse, para buscar soluções para problemas que são prementes para a nossa sociedade e buscar soluções de uma forma ágil, de uma forma inovadora e que a gente imagina que possam realmente trazer ideias que se concretizem em soluções que possam, em muito pouco tempo, estar, de fato, sendo aplicadas na prática para ajudar a nossa sociedade a resolver problemas tão prementes como nós temos, né? Pois não, Carolina. Eu queria saber como é que vocês chegaram no assunto mobilidade urbana, né? Porque é um assunto que está sempre em alta, mas que até aguça, né, os estudantes. Nós, quando em parceria com o ITA, nós decidimos lançar esse desafio do Hackathon 3D Experience, nós não quisemos propor um problema específico para as equipes resolverem. Porque a ideia do Hackathon é você, primeiro, estimular a criatividade das equipes para que eles realmente possam usar a tecnologia e as metodologias que a gente disponibilizou para eles dentro da plataforma 3D Experience da forma mais criativa possível. Então nós queríamos um tema que desse oportunidade deles realmente usarem a criatividade já desde o primeiro momento, que seria a identificação de qual problema eles gostariam de atacar. Mobilidade urbana é um tema que para nós da Dassault é muito próximo e muito ligado ao nosso DNA, porque apesar de nós termos nascido na indústria aeronáutica e nós atuarmos hoje em 11 setores diferentes da indústria, nós fazemos de avião até shampoo, né? Mas o setor de transporte e mobilidade é hoje o maior segmento de atuação da Dassault Systems no mundo, tá? Então, e é um setor que está passando por um momento de transformação muito importante, tá? Mobilidade urbana hoje, os modelos de negócio estão mudando. Hoje, a influência sobre o consumidor do transporte e da mobilidade está se transferindo do fabricante do automóvel para o provedor do serviço de mobilidade. E essa transformação do modelo de negócios está fazendo com que a inovação na forma de atender a demanda do cliente esteja se tornando mais importante do que o controle da cadeia de suprimentos, do que a tecnologia de construir um motor ou de projetar um carro com uma forma mais bonita ou mais atrativa para o consumidor. Então é um setor que
abre um espaço enorme para a criatividade, porque quando a gente fala de mobilidade urbana, nós não estamos falando de automóvel, ou de bicicleta, ou de patinete, nós podemos estar falando de acessibilidade para um público com deficiência, nós podemos estar falando da resolução do problema de engarrafamento através de formas mais modernas e mais flexíveis de trabalho. Então existem N perspectivas para você olhar para a questão da mobilidade urbana. Nós escolhemos esse tema porque nós acreditamos que daria, e realmente deu, né, a possibilidade de cada uma das 8 equipes das 5 universidades que se inscreveram para participar do Hackathon escolher um assunto completamente diferente e explorar esses assuntos usando toda a criatividade de uma forma ágil, usando as ferramentas e as tecnologias da plataforma 3D Experience, que são as mesmas ferramentas e tecnologias que esses estudantes das universidades hoje vão estar utilizando daqui a poucos anos, quando eles ingressarem no mercado de trabalho e forem para as empresas, independente de serem pequenas, médias ou grandes, mas empresas inovadoras que utilizam a mesma plataforma e a mesma tecnologia para a inovação e para o desenvolvimento de seus produtos e processos. Perfeito. E com relação a essa Hackathon especificamente, nós estamos falando de 3D Experience e tudo aí. A contemporaneidade do tema em si, mobilidade urbana, para lá de válida nesse sentido. Você comentava comigo também aqui um pouco antes da entrevista e acabou de falar aqui também que apesar da exiguidade do tempo que existia para a apresentação por parte dos estudantes, você falou que eles rapidamente se inseriram naquele... Como é feito isso na Hackathon? Eles fazem este projeto e apresentam usando uma ferramenta, só para o nosso telespectador saber, essa experience, esse 3D Experience, é como eles vão apresentar o projeto deles? Exatamente. O evento se chama Hackathon 3D Experience e ele é uma combinação exatamente de duas coisas. Ele é um hackathon e como um hackathon ele segue todas as, vamos dizer, as premissas básicas de um hackathon. O hackathon começou como, né? Como uma maratona de hackers, daí veio o nome, né? Isso. Onde programadores e hackers das startups de tecnologia no final do século passado se reuniam durante dias ou semanas para disputas para desenvolver soluções mais criativas ou para resolver problemas complexos através de técnicas de programação e assim por diante. Esse conceito começou a ganhar espaço cada vez maior em outras empresas de outros segmentos, não apenas para desenvolvimento de software, mas para solução de qualquer tipo de problema complexo. E hoje é muito comum empresas de todos os setores, de qualquer porte, pequenas, médias ou grandes, startups ou grandes multinacionais, usarem o conceito de hackathon como quase que uma evolução do brainstorming. É o lado bom da força, isso daí. Exatamente. É você trazer o que o mundo das startups tem de melhor em termos de criatividade e de agilidade para o mundo corporativo, para injetar um novo espírito, uma nova dinâmica no mundo corporativo. Perfeito. Agora, você precisa ter não apenas a criatividade, a inovação, mas você precisa ter também ferramentas e metodologias para que isso se torne produtivo. Aí entra o lado 3D Experience do Hackathon, que é a nossa plataforma tecnológica da Dassault Systems, que permite você, desde o momento em que você tem a ideia de qual o problema você vai resolver, passar por todas as etapas, todos os processos necessários para testar a validade da tua ideia, fazer uma análise de viabilidade técnica, econômica, criar a sua solução, seja um produto, seja um serviço, seja uma combinação dos dois, num mundo virtual, testar esse protótipo virtual e apresentar isso, né? E essa é a parte importante, o que está acontecendo hoje, na verdade, que é o encerramento, o fechamento desse processo. Isso está acontecendo agora, hoje, né? Nesse momento, lá no ITA, os 8 grupos dessas 5 grandes universidades, né, o próprio ITA, a Unicamp, o Instituto Mauá de Tecnologia, a FEI e a PUC de Minas Gerais, essas 5 universidades, 8 grupos de estudantes dessas 5 universidades aceitaram esse desafio. Cada uma delas teve mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês, para escolher o seu problema, fazer uma análise de viabilidade,
desenvolver um protótipo e hoje eles estão apresentando todo esse desenvolvimento que foi feito em cima da nossa plataforma 3D Experience para um comitê de jurados formado por executivos de grandes empresas brasileiras. Uma oportunidade sem pares. Sem dúvida, né? Porque eles estão basicamente vendendo a sua ideia para esses executivos, como se cada um desses grupos fosse uma pequena startup. E quem sabe um executivo desse não compra a ideia e efetivamente transforma isso num produto. Que eu queria falar. 2 pontos. O primeiro, que acaba envolvendo um pouco de empreendedorismo por parte dos alunos, né? Eles conseguem ter essa vivência. Mas você podia dar algum exemplo de projetos que estão acontecendo lá, que estão sendo apresentados? Cada equipe dessas, né, passou ao longo desse mês e pouco de projeto por um processo de mentoria, né, onde pessoas dentro da Dassault acompanharam os projetos de cada um dos times e até por uma questão de evitar influências cruzadas, né, nenhuma pessoa da Dassault foi exposta a mais de um grupo. Então, eu, por exemplo, só conheço o projeto do grupo que eu dei mentoria. Certo. Os outros projetos eu vou conhecer hoje quando eu for lá para ver. Legal. Então, eu posso falar um pouco do projeto que eu acompanhei e que eu dei mentoria, que é a equipe da PUC de Minas Gerais. Eles escolheram tratar, dentro do tema mobilidade urbana, a questão de segurança para os usuários de bicicletas e patinetes elétricos dessa modalidade de aluguel, que está muito em voga, principalmente em São Paulo e outros grandes centros urbanos. Foi um tema, inclusive, que causou uma certa polêmica recentemente, porque andaram acontecendo alguns acidentes graves. Aqui em São José, inclusive, também já aconteceu. Várias campanhas também aqui de mobilidade que eram focadas, né, na conscientização do uso da bicicleta e do patinete, né? Então, esse grupo, particularmente da PUC Minas Gerais, que é o único grupo que eu conheço, porque foi o grupo para o qual eu dei mentoria, então eu não tive acesso aos outros, né? Eles resolveram desenvolver um conceito de um capacete de segurança ajustável, que seria alugado junto com a patinete ou com a bicicleta, com um sensor eletrônico conectado ao dispositivo de desbloqueio da bicicleta ou do patinete, que só liberasse a bicicleta ou o patinete se o dispositivo estivesse realmente sendo utilizado pelo usuário, e por ser um equipamento de uso coletivo, que tivesse um revestimento destacável, que cada usuário vai lá e tira como se fosse várias folhinhas de post-it. Fantástico isso. Com material plástico biodegradável, que você vai, retira a última camada e usa como se fosse o primeiro usuário daquele negócio para resolver o problema de higiene do uso compartilhado. Então essa é a ideia do projeto que está sendo apresentado, com todas as simulações de resistência a impacto, o que vai acontecer se esse capacete, o camarada num patinete a 40 km por hora bater num poste. Fantástico. Tudo isso eles estão apresentando hoje para esse grupo de executivos, né? E ontem, conversando com uma pessoa que foi convidada para vir ao evento, mas não pôde, eu estava num outro evento ontem no Guarujá, eu estava comentando sobre esse projeto com ele, ele falou, mas essa ideia do revestimento destacável, eu preciso disso para os meus EPIs na fábrica. Me coloque em contato com esse grupo depois, que eu quero discutir com eles se a gente não pode aproveitar a ideia deles para colocar nos meus capacetes de segurança da fábrica, porque eu tenho esse mesmo problema do uso compartilhado. Nossa, que fantástico. Então, você vê, por que isso é importante? Cria um networking e dá para as empresas também que estão participando uma oportunidade de ter acesso a talvez um dos ativos mais importantes, em maior demanda e mais escassos no mercado hoje, que é o ser humano preparado e capacitado para enfrentar esses desafios que a indústria moderna tem que enfrentar dentro desse cenário de quarta revolução industrial. Não tem dúvida, vou fazer um parênteses aqui. Está aí um campo em que a Dassault Systems ela tem uma ampla atuação, porque já diz a máxima que um país que pretende alçar ao patamar de uma nação, ele tem e deve desenvolver sua tecnologia própria. E a Dassault
fazendo esse... Ela é um berço de tecnologia, de transformação de tecnologia e principalmente também de investir tanto no fator humano quanto no fator financeiro mesmo, né? Nós acreditamos, e nós temos visto, felizmente, uma conscientização muito forte do empresariado brasileiro. Eu tenho participado de muitos eventos recentemente sobre esse tema, Indústria 4.0, Quarta Revolução Industrial. A busca da inovação, da criatividade, de trazer esse espírito de empreendedorismo para dentro das grandes organizações. Os empresários brasileiros estão cada vez mais conscientes que um fator chave para a competitividade das empresas brasileiras, para a sobrevivência da indústria brasileira, é conseguir atrair e manter jovens talentos com essa pegada digital, né, para trabalhar dentro das indústrias. Esse processo... No nosso país. No nosso país, porque inclusive com a questão da virtualização do trabalho... Exatamente. Né, muitas das atividades vão poder ser desenvolvidas remotamente e você vai poder executar coisas que hoje são feitas por um operário no chão de fábrica, vão poder ser executadas remotamente por um especialista em qualquer lugar do mundo, sem nenhum problema. São novos tempos, com novos desafios, né? Sem dúvida. Luiz, eu gostaria muito de continuar, nós estamos acabando o nosso tempo aí. É extremamente interessante, eu vou falar aqui, você me corrija, por favor, o que está acontecendo hoje, desde ontem, aqui também, e em paralelo aí na Hackathon 3D Experience, em paralelo também são apresentadas palestras de importantes representantes do setor industrial e também demonstradas novas soluções nas áreas de robótica, realidade virtual, simulação, impressão 3D, manufatura aditiva e machine learning. Exatamente. É isso tudo está acontecendo em paralelo aí. Essas são algumas das tecnologias habilitadoras dessa revolução que está acontecendo na indústria. Para muita gente isso ainda parece coisa de ficção científica, coisa muito distante, coisa fora da nossa realidade. A gente quis trazer aqui para o ITA, para todos que tiverem a oportunidade de ir lá visitar e participar desses 2 dias, começou ontem, hoje nós já estamos encerrando, né? Para terem a oportunidade de, alguns em primeira mão, outros para se aprofundar um pouco mais no conhecimento, ver e vivenciar na prática essas tecnologias para desmistificar isso um pouco. Nós acreditamos muito na Dassault, é um dos valores básicos da empresa, né? A paixão pelo aprendizado, mas principalmente o você provar para as pessoas que o sonho delas é possível. A gente acredita que se você demonstrar para as pessoas que o sonho dela é possível, ela vai atrás e realiza. Nós queremos mostrar, não apenas para os estudantes, mas para os empresários, para a sociedade brasileira, que o Brasil pode ser um país de indústria forte, de base tecnológica. A Embraer é um excelente exemplo, mas infelizmente uma exceção ainda. Nós gostaríamos muito que o Brasil acreditasse no sonho de ser um país industrial de base tecnológica e não apenas um grande exportador de commodities. Nada contra os exportadores de commodities, mas eu acho que nós temos competência para sermos muito mais do que isso. O que a gente vai estar mostrando um pouco hoje lá no ITA, no encerramento desse Hackathon 3D Experience, é a nossa visão de como o Brasil pode chegar lá. Legal. E vai acontecer até que horas? É aberto ao público? O público pode participar? Como que funciona? Vai até às 16 ou 17 horas de hoje. Eu sou muito ruim com esse negócio. Não tem problema, não tem problema. Tá? O ITA tem algumas restrições com essa questão de entrada lá. Então eu não sei se você chegar lá você consegue entrar. Nós fizemos uma lista de convidados que foi enviado para o ITA com antecedência, tá? Eu não vou dizer aos seus ouvintes e espectadores que vão lá para o ITA, que só bater na porta e dizer que a igreja convidou, que vocês vão ser bem-vindos. Eu posso verificar com a nossa equipe organizadora e me comprometo a passar uma mensagem para vocês ainda antes do almoço, se isso está aberto ou não, porque eu sinceramente não tenho certeza e não gostaria que o seu público batesse lá no ITA e tivesse problemas, mas se não for nessa oportunidade, a gente certamente vai estar realizando outras aqui no Vale e
teremos o maior prazer de receber o público em geral numa outra oportunidade, se não for possível nessa, mas eu me comprometo a dar um feedback para vocês. Com certeza. E aí, com certeza, você volta aqui para falar mais sobre indústria 4.0, revolução industrial 4.0. Vai ser muito legal, eu adorei o papo. Vai ser um prazer. Achei muito alto astral para sexta-feira. Legal, Luiz, eu agradeço. Agora, e aquele happy hour que você comentou também é aberto ao público ou não? Uau. Aliás, já está oficialmente convidado. Acabou lá no ITA, pode voltar aqui para ele que a gente vai fazer um happy hour, então. Muito obrigado. Tivemos o prazer de conversar com o senhor Luiz Igreja, consultor sênior de transformação de negócios da Dassault Systèmes. E de parabéns à Dassault Systèmes, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, claro, o nosso querido ITA. Tivemos aí essa noção disso que está acontecendo desde ontem e também hoje envolvendo 5 poderosas universidades do nosso país, mas eu quero agradecer você, Luiz, e lembrar essa última coisa que você falou. O Brasil tem sim essa capacidade, tem sim esse jeito, e é muito bacana a gente ver essas empresas preocupadas em dar a oportunidade a esses estudantes de ter esse primeiro contato direto com o mundo real, com aquele que vai produzir. Bons frutos virão indiscutivelmente por aí. Eu quero também, que a gente considera muito importante, que esse evento tem o apoio, né, da HP, da ABB e SKA. De parabéns a todas essas empresas que acreditam no Brasil e que também apoiam esse evento. Luiz, muito obrigado. Vamos deixar você ir correndo para lá de volta. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Luiz.